Irmãos e irmãs, uma reflexão sobre o Evangelho de Marcos 1 a 14, terceiro domingo ordinário do ano B. Podemos chamar esse Evangelho como vocação ao amor para encontrar a plenitude. E vemos logo de saída que Deus não se submete aos poderosos. É o início do tempo comum, voltamos, portanto, ao Evangelho de Marcos, que é próprio deste ano B. Marcos, nessa passagem, revela a estupidez do poder, que tenta calar a voz dissonante do profeta, mas todas as vezes que os poderosos creem poder sufocar a voz de Deus, eles simplesmente suscitam uma voz mais forte ainda. Entregue João Batista às autoridades e colocado na prisão, entra em campo Jesus para anunciar o Evangelho. Depois que João Batista foi preso, Jesus foi para a Galileia, pregando o Evangelho de Deus. O que Jesus quer mostrar ou revelar é um rosto de Deus diferente daquele representado pelo judaísmo e que formou aquelas gerações todas. A boa notícia do Evangelho é que Deus é bom. Não é um Deus prepotente, não está do lado dos poderosos, do lado do faraó do Egito. Não pede nada, mas é um Deus que dá. Deus é amor e seu amor é oferecido incondicionalmente a todas as criaturas. É manso como um cordeiro, não é violento, não é opressor. Então, as elites político-religiosas reagiram imediatamente à pregação e ao testemunho de João Batista, atacaram-no, impuseram-lhe na prisão e, posteriormente, vão impor-lhe também a morte. O verbo usado pelo evangelista é paradotenai, do verbo paradidomi, que é o mesmo verbo usado para a entrega de Jesus. Significa entregar alguém à custódia para ser julgado, para ser condenado, punido, açoitado, atormentado, condenado, morto. Nunca se diz que Judas traiu o seu mestre, sempre se diz que Judas o entregou ao poder político-religioso. É claro que esses dois poderes, político-religioso, sempre se unem para destruir o testemunho daquele que vem ao mundo com uma proposta de ser humano, não com a imagem de violência e força, mas com a imagem do cordeiro, não com a imagem do lobo, mas com a imagem do cordeiro. O modelo das elites é o lobo, que mata e destrói, enquanto o cordeiro não tem como defender-se. Jesus é indicado como o Cordeiro de Deus. Se isso aconteceu ao que indicou, o que apontou, o que encaminhou para o Cordeiro, o que não acontecerá ao próprio Cordeiro? Os reinos deste mundo, isto é, dos poderosos, armados, grandes, ricos, dominadores, exploradores, sempre se atiçam contra o Cordeiro. Na lógica do mundo hostil ao Evangelho, vence sempre o mais forte. Porém, o pobre é sempre esmagado e eliminado, por bem ou por mal. O homem realizado, o homem pleno, é o homem que é capaz de esmagar os pobres e esmagar aqueles que se colocam do lado dos pobres. Mas a luz sempre vence as trevas. Nunca será vencida pelas trevas. Basta acender um fósforo e uma imensa escuridão desaparece. A luz vence, o bem vence. A presença do Cordeiro na sociedade enfurece os poderosos, porque é uma luz que se acende. E é suficiente a presença do Cordeiro para denunciar a lógica de exploração e violência. Sua presença é simplesmente insuportável, pois sua falsa proposta de ser humano fica desacreditada
para poderem continuar em seus tronos, os poderosos precisam eliminar aqueles que representam uma proposta alternativa, como aquela trazida pelo Cordeiro de Deus. A entrega de João Batista à prisão era um aviso a Jesus: cuidado, volta para Nazaré, porque a lógica do mundo não vai te deixar barato. Volta para lá, para a tua terra, fica em casa, volta para tua mãe que está te esperando. Não vem mexer com os poderes deste mundo. Mas Jesus foi para a Galileia pregar o Evangelho de Deus. Christon to Evangelho tut teu. A boa notícia, Evangelion, Christon anunciar. A boa notícia é a correção de uma imagem errada de Deus. Na sociedade antiga, os poderosos imperadores, os faraós, se assemelhavam a Deus, se faziam cultuar como deuses. Eram deuses poderosos e violentos. E Jesus, um cordeiro, revela um Deus de doçura, de misericórdia, que não vem com violência, com armas para destruir, vem para trazer vida e vida para todos. Anuncia: o tempo já se completou, e com isso o evangelista não usa o termo chronos para tempo, e a frase grega peplerotai ho kairos. Kairos, não chronos, significa momento oportuno, é a ocasião certa, é a oportunidade. É que chegou o tempo de realizar a promessa da aliança do reino de Deus. É o tempo oportuno. O cronos indica o tempo físico e cronológico, quantitativo, que é medido por nós em anos, meses, dias, etc. O que é preciso fazer para entrar nesse novo tempo, nesse kairos, no reino de Deus, que está próximo, que se aproxima, está próximo? É preciso duas coisas: converter-se e crer no Evangelho. Metanoeiete kai pisteuete ento evangelio. Uma nota sobre a língua grega. Aqui, o evangelista usa o imperativo presente, não usa o imperativo auristo, pois este significa uma ordem para fazer algo no futuro, uma ação simples. Enquanto o imperativo presente envolve uma ordem para uma ação contínua e repetitiva. Isso nos ensina que a conversão e a fé no Evangelho não são uma ação pontual, mas uma ação continuada, que nos deverá acompanhar até o fim da vida. Poder-se-ia traduzir perfeitamente o imperativo presente no grego com continuai a converter-vos e continuai a crer no Evangelho. Continuidade, processo de conversão. Converter-se significa mudar de vida. Não é para aumentar alguma devoção ou simplesmente atuar alguma prática religiosa. Conversão exige mudança. Mudar significa que a escala de valores não pode mais continuar a mesma de antes, de buscar o poder, as riquezas, a superioridade, o domínio. Conversão, mudança de atitude, de mentalidade, mudança de valores. O modelo de ser humano realizado não é mais o poderoso e o prepotente, o rico, mas é o cordeiro, o humilde, o que sabe servir. Converter-se a Cristo não é mais usar o mundo e as pessoas para a própria satisfação. Ao contrário, é colocar-se a serviço do reino, da vida, para os outros, para todos, principalmente dos mais fracos, explorados e dos marginalizados.
Não se trata de um ato isolado da vontade, mas de identificar um processo que se renova a cada dia. É procurar seguir ao lado de Jesus, segui-lo nas periferias, construir um mundo melhor para todos, o reino de Deus. Daí o imperativo presente: continuai a converter-vos. Pisteuete ento evangelio não significa crer ao Evangelho, que seria como dizer crer em uma afirmação, como uma esposa que pode dizer: eu creio ao meu marido, isto é, creio naquilo que ele está dizendo. Crer no Evangelho é como dizer, na comparação acima, que a esposa crê no seu marido, isto é, não numa coisa que ele está dizendo, mas nele. Isto é, que confia e entrega a sua vida a ele, porque sabe que ele a fará feliz. Crê no seu marido. E nós cremos no Evangelho, não ao Evangelho. Agora, se Jesus quer mudar o mundo, construir esse mundo novo, o reino, porque o tempo chegou da realização das promessas, é preciso encontrar pessoas que partilhem seu projeto. Por isso ele vai chamar seus seguidores, chama Simão e André, que deixam imediatamente as redes e seguem Jesus. Esse chamado é completamente inverossímil. Como seria possível que homens, nunca encontrados antes, larguem tudo e sigam a um estranho? Inverossímil e também pouco conciliável com o relato de João do domingo passado. Ali, em João, sabemos que os discípulos que seguiram Jesus foram preparados e indicados por João Batista para Jesus. Já tem uma caminhada junto com o profeta. André é um deles. Ficou tão entusiasmado com Jesus que correu ao seu irmão Simão e disse: encontramos o Messias. Encontraram algo que estavam procurando. Eurisco, o verbo heurisco, que significa encontrar por investigação, por prática, por experiência, por procura, por pensamento, por análise, por escrutínio. Não é encontrar por acaso. Marcos, portanto, não quer nos apresentar um relato histórico, mas quer apresentar uma catequese para que nós hoje reflitamos o que significa ser chamado por Cristo e segui-lo. Atenção, a vocação é uma só. Não se trata da vocação para ser padre, ser irmão, religioso, religiosa, mas trata-se de ser chamado a ser discípulo de Jesus Cristo. Ser discípulo de Jesus Cristo. Depois, cada um em sua vida, com seus dons e funções, exercerá esse seguimento de Jesus. Deixará o mundo velho, entrará no mundo novo, cujo modelo é o Cordeiro, que dá tudo de si, que não é violento, não é lobo. E não o contrário, vocação para tirar dos outros. Outra expressão, farei de vós pescadores de homens, tirar os homens do ambiente do mar, significaria, na simbologia bíblica, tirá-los da situação de abismo e da morte, isto é, tirá-los para fora da sua lógica de morte, introduzi-los no reino de Deus, para que se tornem verdadeiramente humanos. Ser humano é ser bom, é ser misericordioso. Lembremos o mar como abismo de onde é jogado no Apocalipse o dragão amarrado. Deixar as redes são os apegos que nos seguram no mundo velho de violência, neoliberalismo, guerras, competições, etc.
O mundo que julga os outros inferiores. Deixar as redes é cortar com o passado, cortar os apegos ao pecado, dinheiro, poder, etc. Sem esse corte, estaremos querendo servir a dois senhores e seremos então como água morna que será vomitada. Caminhando mais um pouco, quarto ponto, viram também Tiago e João, filhos de Zebedeu. Estavam na barca consertando as redes. O que tem de diferente com o chamado de Simão e André e os filhos de Zebedeu? Por que Marcos apresenta um duplicado praticamente do mesmo chamado? É que deve haver um corte e uma mudança. O cobrador de impostos que vai seguir Jesus no Evangelho de Mateus vai deixar aquela vida, vai mudar de vida. Deixa uma lógica para entrar numa outra lógica, a lógica do reino. Os dois irmãos aqui deixando o pai e os empregados seguiram Jesus. O pai representa as tradições, o modo de vida de sempre. Na vida semítica, o pai representa a ligação com o passado, transmitido de geração em geração. A adesão a Cristo não significa ficar amarrado ao passado. Também, neste novo mundo de novas relações baseadas no amor, simbolizadas no Cordeiro, não haverá mais empregados a quem impor a própria vontade. Não poderá haver mais subordinação de pessoas para dominá-las e para impor a própria vontade, como há empregados. Haverá então fraternidade. Conclusão. Jesus passa de aldeia em aldeia, procura seguidores nos ambientes de trabalho, nos ambientes do dia a dia, para deixarem para trás os interesses pessoais e para virem atrás de Jesus. Deute opiso mu, vinde atrás de mim. Expressão técnica para o discipulado. Segui-me e eu farei de vós pescadores de homens. E eles, imediatamente, deixando as redes, deixando para trás os seus apegos, seguiram Jesus. Seguir Jesus não é galgar degraus do poder, mas ao contrário, não é agarrar tudo para si, mas deixar para trás ganância, prepotência, exploração, subordinação. Ser vocacionado não é simplesmente entrar num seminário, mas fazer a passagem de uma vida centrada em si para uma vida centrada no serviço, no amor. O mundo velho deve ser deixado e o mundo novo deve ser construído. Não significa optar pela volta do passado, querer viver na Idade Média, muito menos usar roupas diferentes que servem para ostentar algum tipo de superioridade, de status ou de riqueza. Significa seguir Jesus, construir o reino, ser como o Cordeiro. Um bom domingo a todos.